dois textos da palavra de Deus. Eu quero ler e depois pensar alguma coisa sobre esses textos. O primeiro diz assim: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foste vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esses frutos não se percam. Isso a fim de que tudo que pedides em meu nome. João 15, versículo 14 até o 16, na Bíblia, na Nova Tradução na linguagem de hoje. O outro texto, no Velho Testamento, diz o seguinte: em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia a mim. Isaías 6, versículo 8, também na tradução da Nova Linguagem de hoje. Compromisso ou obrigação com Deus? É o que eu quero pensar olhando para esses dois textos. Compromisso ou obrigação com Deus. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, ele é um Deus de compromisso. Ele sempre esteve e sempre estará comprometido conosco. Nas 24 horas ele tem um compromisso conosco, ele tem uma aliança, ele firmou um compromisso de nos guiar, de nos guardar, de nos proteger, de nos fortalecer. E a maior bênção e privilégio para nós, seres humanos, é ter essa possibilidade de termos essa comunhão com Deus, de vivermos essa comunhão com Ele. Ter um compromisso e andar com Deus é realmente o maior privilégio que o ser humano pode ter. A única maneira de honrarmos esse compromisso que assumimos com Ele é andando na presença dEle. Somente quem entende um valor do compromisso tão importante é capaz de deixar tudo para seguir a Jesus. Por isso, a minha pergunta: compromisso ou obrigação com Deus? Olha o que um texto da palavra de Deus nos diz. Imediatamente, eles deixaram as redes e o seguiram. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João. Ambos estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Imediatamente, deixando o barco do seu pai, seguiram. Mateus 4, de 20 a 22. Só quem entende e tem esse compromisso com Deus pode abrir mão de qualquer outra coisa deste mundo para ter um compromisso real com Jesus. E ainda hoje, Deus está procurando pessoas que queiram ter e que queiram assumir um real compromisso com Ele. Mas para isso, nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos ter algumas atitudes, que é o que eu vou mostrar a partir de agora. O primeiro, para eu ter um compromisso com Deus, eu preciso me renunciar. Deus, ele exige de mim uma renúncia. Olha o que a Bíblia, sempre a Bíblia, vou me reportar a ela. Olha o que ela vai dizer. Se alguém vier a mim e amar a pai, mãe, mulher e filho, irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo.
Lucas 14, 26 e 27. O compromisso com Deus exige renúncia. A renúncia do eu. Eu quero, eu faço, eu vou fazer. Não existe mais esse eu a partir do momento que eu assumo um compromisso com Deus. Esse eu acabou. É o que Paulo vai dizer. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma outra coisa de renúncia, renúncia da carne, ou seja, os desejos pecaminosos. Todo aquele meu desejo, meus pensamentos de pecado, de pecaminosidade, eu tenho que renunciar a eles. Projetos pessoais. Sim, todos os meus projetos não são mais meus. Agora todos eles pertencem a Deus e precisa da aprovação dele. Por isso a importância da vida de oração. Quando eu renuncio aos meus projetos pessoais, agora são projetos de Deus, eu passo a fazer isso em oração, com oração. Uma outra coisa, a fuga é uma atitude de muitos que não querem assumir um compromisso com Deus. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. João 5,40. Muitos não querem ir a Cristo, muitos não querem assumir esse compromisso por causa dessas coisas. Foi o que aconteceu com Adão, lá em Gênesis 3,8. Ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava no jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença de Deus. Muitos hoje estão fazendo como Adão, para não assumir um compromisso com Deus, para não renunciar coisas materiais deste mundo, preferem se esconder. E quando Deus nos procura confrontando nossas atitudes, pedindo contas por meio da sua palavra, e essas palavras vêm através de uma mensagem, de um estudo bíblico, da leitura da palavra, da oração. É assim que Deus vai nos confrontar. E quando ele faz isso, nós não queremos assumir esse compromisso. Por isso a pergunta inicial, compromisso ou obrigação? Muitos vivem uma vida como se fosse uma obrigação. A falta de assumir um compromisso leva muitos a fugirem da presença de Deus por não querer obedecê-lo. Olha o outro texto bíblico que dá base para essa fuga. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarse, descendo para Jope. Achou um navio que ia para Tarse, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para Tarse, fugindo da presença de Deus. Jonas 1,3. Muitos, por não querer assumir um compromisso com Deus, estão fugindo dele. Só que a história de Jonas nós conhecemos. Ele fugiu até a hora que Deus permitiu. Chegou um momento que Deus falou, chega. E muitas vezes é assim que Deus age na minha e na sua vida. Se você quer realmente assumir um compromisso com Deus, você precisa se vestir, se revestir das coisas de Deus. Efésios 6, 10 a 18 vai falar do escudo da fé, do calçado, da armadura. Então, para eu assumir um compromisso com Deus, eu preciso me revestir de todas essas coisas. Uma outra coisa, para eu ter um compromisso real e verdadeiro com Deus, eu preciso ter disciplina na minha vida. Isso mesmo. Eu preciso ter disciplina. E a primeira disciplina que eu tenho que ter na minha vida é a disciplina com a oração. Jesus também lhe contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. Eu preciso ter uma vida
disciplinada na oração. Não é orar só quando eu preciso de algo. Não é orar só quando as coisas estão apertando. Não. A oração para o cristão é como você beber água, é como você se alimentar, coisas que você tem necessidade, o seu corpo físico tem necessidade do alimento sólido e da água. Na vida espiritual, a oração também é algo que ela não pode deixar de existir na minha vida. Então eu tenho que ter essa disciplina. Uma disciplina na meditação da palavra. Sim, não é ler a Bíblia só quando o pastor manda, só quando vai fazer alguma coisa, leia a Bíblia. Não, é uma disciplina também. É perseverar na doutrina dos apóstolos, como diz a palavra. A Bíblia, ela tem relatos de Gênesis ao Apocalipse que mostra que homens, mulheres que tinham um compromisso com Deus, tinham uma disciplina na meditação da palavra. Disciplina na consagração. Eu preciso consagrar meu corpo, que é templo do Espírito Santo, a Deus. E eu tenho que fazer isso com disciplina. Quando eu exagero na comida e fico um pouco obeso, eu não estou cuidando do meu corpo físico, que é templo do Espírito Santo. Isso é falta de disciplina. Às vezes a gente fala da prática de esporte. A prática de esporte faz bem para o meu corpo, faz bem para a minha saúde. O cristão que não cuida do seu corpo, ele não tem uma disciplina. Lhe falta essa disciplina também. Comer demais, não cuidar da saúde, isso é falta de disciplina. Uma disciplina do enchimento do Espírito Santo de Deus. Uma disciplina na comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. São várias disciplinas que eu preciso tê-las para assumir um compromisso com Deus. Para não ter uma vida de obrigação. Não fazer essas coisas por obrigação, mas fazer por disciplina. Uma outra coisa, o compromisso de Deus exige perseverança. Se eu me deixar levar pela minha mente, eu não vou vencer o cansaço. Eu trabalho de segunda a sexta, eu ando de ônibus, de trem, de metrô, eu fico cansado, você também. Mas eu tenho que vencer esse cansaço, eu tenho que perseverar. Senhor, olha, está difícil, estou cansado, mas me dá força. Eu não posso me deixar viver pela comodidade. Muitas vezes eu não oro, eu não leio a Bíblia por falta de disciplina na questão do cansaço. Ah, hoje eu estou cansado, mas amanhã eu oro. Aí amanhã está cansado de novo. Ah, amanhã eu leio a Bíblia, está cansado de novo. Se nós não perseverarmos sobre essa questão, nós nunca vamos orar, nunca vamos ler a Bíblia. Uma outra coisa, falso sentimento. Mas agora livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Colossenses 3:8. Falso sentimento. Esse sentimento não vai levar a lugar algum. Não vai me levar a ter um compromisso real com Deus. Então eu preciso abandonar eles. Deixar a falsa espiritualidade. A falsa espiritualidade é aquela que eu expresso só pelo emocionalismo. Eu ouço uma mensagem, eu choro, eu me emociono, mas é tudo uma falsa espiritualidade. Depois que aquilo acaba, eu esqueço tudo.
Uma outra coisa que eu preciso perseverar é nas condições adversas. Essa, então, é muito mais difícil. Mas eu preciso perseverar nas condições adversas se eu quero ter um compromisso com Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falte e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais. Abacuque 3,17. Ainda que eu não tenha um emprego, ainda que eu esteja doente, ainda que, aí você pode enumerar, mas eu tenho que perseverar também nesse momento, principalmente. E sabe como? Lembram lá atrás do que eu falei? Disciplina da oração. É na disciplina da oração que eu vou vencer essas adversidades. É na disciplina da palavra de Deus que eu vou vencer essa adversidade, porque é lá que eu vou encontrar refúgio. É lá que eu vou encontrar segurança. Percebem como que uma coisa se liga na outra para eu ter um real compromisso com Deus e não ter uma vida de obrigação? O que determina o nosso compromisso com Deus? Essa é a pergunta. Eu falei de várias etapas que eu preciso exercitar na minha vida para ter um compromisso com Deus. Mas o que determina esse compromisso? O nosso amor a Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. João 15,13. Então, o que determina o meu compromisso com Deus é o amor a Jesus. Ele me amou primeiro. Então, é isso que determina o meu compromisso com Ele. Uma outra coisa que determina é o exercitar dos meus dons, dos seus dons. Todo aquele que confessa, se arrepende dos pecados, entrega a sua vida a Jesus e ele o aceita como filho, passa a ter dom ou dons. A alguns ele dá dom, a outros ele dá dons, mais de um, porque ele dá como ele quer. Então eu preciso exercitar esse meu dom, colocá-lo em prática, seja ele qual for. Porque o dom, na verdade, ou os dons, não é para o meu engrandecimento, é para glorificar a Deus. Então, se eu quero ter o que determina o meu compromisso com Deus, é a exercitação dos meus dons. Outra coisa, a consciência do meu chamado. Eu tenho que ter consciência do meu chamado. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele a corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Aí o versículo 16 ele vai dizer: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós e vos designei para dar fruto e o que o fruto permaneça. Ou seja, eu tenho que ter consciência de para que Deus me chamou. Qual é o meu dom? Lembra? Eu preciso exercitar ele através do meu chamado. Mateus 28, 19 e 20, um texto muito conhecido. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o final do tempo. Então, a disciplina, a consciência, aliás, do meu chamado está aqui. E aí eu quero concluir essa minha palavra com uma pergunta. Até que ponto você está comprometido com Deus? Vou repeti-la. Até que ponto
você está comprometido com Deus. Alguns, como Adão, estão se sentindo culpados e se escondem da presença de Deus. Fogem da responsabilidade porque pecaram por falta de compromisso com Deus. Outros, como Jonas, tentam fugir da presença dele, mesmo sabendo da responsabilidade. Outros, como Caim, saem da presença de Deus porque não estão dispostos a romper com o pecado. Então, até que ponto você está comprometido com Deus? Esses homens que eu citei, Adão, Jonas e Caim, preferiram a rota de fuga. Preferiram negligenciar o compromisso com Deus, mesmo sabendo que Deus é bondoso, misericordioso, que podia abençoá-los com o perdão. Hoje, você deve fazer uma escolha: compromisso ou obrigação. Hoje você precisa fazer essa escolha, porque Jesus diz: vem e segue-me. Lucas 18, 22. Então, a decisão está na sua mão. Você está disposto a assumir um compromisso com Deus? Ou se você já tem esse compromisso, você quer colocá-lo cada dia mais em prática? A decisão é sua. Mas cuidado se você está levando a vida com Deus como uma obrigação. Olha, eu sinto muito a dizer a você, você não está agradando a Deus. Se você está fazendo as coisas de Deus por obrigação, porque pastor está mandando, porque o seu líder está te mandando, porque senão Deus vai te castigar. Isso é mentira, porque Deus não castiga ninguém. Deus é justiça, sim, porque Ele é justo. Então, se você até aqui tinha esse pensamento de fazer as coisas porque seus pais mandaram, você foi criado numa família onde seus pais sempre mandou você fazer isso, esqueça. Esqueça, porque está totalmente errado. Eu vou voltar ao versículo inicial da nossa palavra, lá de João capítulo 15. O versículo 16 principalmente. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vocês deem fruto e que esse fruto não se perca. Então, você que está assistindo a este vídeo, saiba disso. Foi Deus que te escolheu. Não foi seu pai, sua mãe, seu líder, seu pastor. Não. Eles foram instrumentos de Deus, sim, para orientar, para te ajudar. Mas, na verdade, quem te escolheu foi Deus. E Ele escolheu com um propósito, com um objetivo. Então, compromisso ou obrigação? A decisão de escolha é sua. Que Deus abençoe essa palavra e que o Espírito Santo possa completá-la no seu coração. Amém?